Isso acontece na sua casa? Parece que tem época do ano que piora? Seu cão está soltando muitos pelos e você fica na dúvida se isso é normal? Já passou pela sua cabeça de tosar pensando que isso poderia melhorar a queda? Nunca caiu tanto pelo assim, o que será que está acontecendo? Quando a tosa é recomendada, a tosa ela alivia ou não o calor? Você sabia que nem todas as raças podem ser tosadas? Olá, eu sou a Sandra Sugueda, médica veterinária do Patas com você. Resolvi fazer este vídeo para esclarecer as dúvidas que eu ouço frequentemente durante as minhas consultas. A primeira delas é a queda excessiva de pelos. O chão, o sofá, a roupa, elas ficam cheias de pelo e o tutor estranha se isso é normal. Outra dúvida é sobre a tosa, se ela é recomendada no calor, se ela pode ajudar a dar um alívio. Temos inúmeros padrões de pelagem dentre os nossos cãezinhos. A Amora, ela tem pelo bem curtinho, pouquíssimo subpelo. Várias regiões do corpo são desprovidas de pelo. O pescoço, o tórax. Ao toque, a Amora ela é sempre quente. Ela perde muito facilmente o calor quando ela está com frio. E também pode sofrer queimaduras de pele mais facilmente, pois não tem uma pelagem farta para protegê-la. A Bela, ela tem pelos curtos intermediários, mas por ser uma CRD, ela não segue um padrão de raça. Do meu ponto de vista, a Bela tem uma pelagem muito versátil. Nunca sofreu queimadura solar e aguenta bem dias frios. Os pelos a protegem do frio e se tomar sol, a pelagem a protege bastante. Ao toque, ela é fresca, então a camada de ar que fica entre a pele e o pelo resfria bem o corpo. A Misha é Shih Tzu, é classificada como a raça de pelos longos. Para facilitar os banhos e por praticidade, a Misha é mantida tosada, fica num comprimento suficiente para proteger a pele dos raios solares. Ela não é daquelas Shih Tzus que tem o pelame mais grosso. A Misha ela tem pelos muito finos que facilmente formam nós. Devido a isso, fica mais prático mantê-la tosada. Caso você opte por deixar seu cão com pelos longos, a escovação dos pelos diária ela é necessária. A pelagem dos cães varia muito, temos uma infinidade delas e mesmo sendo da mesma raça, temos uma certa variância. A pelagem também varia de acordo com a área do corpo, com a idade e o sexo. Para que você possa entender melhor o que pode estar acontecendo para que o seu cãozinho esteja perdendo muito pelo, eu vou explicar rapidamente como é composta a pelagem dos cães. Os cães têm pelos primários e secundários. Os pelos primários fazem parte da pelagem externa e conferem proteção. Eles são rígidos e cobrem toda a superfície do corpo e são responsáveis pela cor. Os pelos primários laterais são mais finos e mais flexíveis e servem para isolamento térmico. Este modelo aqui mostra um pouquinho como que é. Mas para vocês se situarem, vamos imaginar aqui um pelo primário principal, tá? Esse aqui central. Imagine um buquê de flores, né? Uns 4 raminhos. E aí são os pelos primários laterais, então tem 1, 2, 3, 4 ao redor de um pelo principal. Já os pelos secundários são em maior número em relação aos primários. Eles ficam abaixo dos pelos primários, são finos e às vezes frisados e não têm o mesmo brilho dos pelos primários. São bem mais finos e bem flexíveis e suas funções são de manutenção de temperatura. Raças bem peludas têm bem mais pelos secundários e a proporção de pelos primários e secundários é bem maior. Se os pelos secundários são para manter a temperatura, as raças originárias de regiões frias têm maior número de pelos secundários. Como diferenciamos se o pelo é primário ou secundário? A diferença dos pelos é vista através da anatomia. Através de uma imagem microscópica, identificamos as regiões de córtex e de medula. O pelo primário tem a medula bem larga, já o pelo secundário, a medula é fina e a córtex ocupa o maior diâmetro do pelo. A olho nu também podemos perceber essa diferença de forma subjetiva. E as cores? Sabe quem é responsável pela cor da pelagem? É a região do córtex do pelo. Nele que se concentram os pigmentos que são responsáveis por conferir cor ao pelo. Por que ocorrem as trocas de pelos? Porque os pelos eles têm um ciclo chamado de ciclo piloso.
Este ciclo ele pode variar de acordo com a idade, com a área do corpo, com a raça e o sexo do cão. Outros fatores como o clima, a nutrição, os hormônios, a saúde e a genética são fatores que influenciam muito o ciclo dos pelos. É bem frequente me perguntarem e queixarem, da queda excessiva dos pelos em determinada época do ano. São as trocas de pelos que ocorrem de forma normal, são chamadas de mudas fisiológicas. Sabe o porquê isso acontece? Porque vários hormônios atuam na formação do pelo e estes hormônios sofrem influência do fotoperíodo. O pelo não cresce direto, de forma contínua. Tem uma fase de crescimento que chamamos de anágeno e depois um período de descanso, que é a fase telogênica, quando o pelo fica preso no folículo como pelo morto e até se soltar e cair. Se todos os pelos seguissem exatamente o mesmo ritmo e estivessem totalmente sincronizados, nossos cães alternariam fases de carecas e fases de peludos. Já pensou isso acontecendo com os cães novinhos? Passariam muito frio e ficariam vulneráveis demais. Isso não acontece pois cada folículo se encontra em fase diferente, seguindo o que chamamos de padrão mosaico. Os hormônios que influenciam o nascimento e crescimento dos pelos são a melatonina e a prolactina, que sofrem ação do fotoperíodo e da temperatura. Ou seja, o verão se aproxima e teremos aumento da temperatura e do fotoperíodo. Teremos mais queda de pelos. No Brasil, temos períodos de muita luz, de sol, quase 12 horas de dia, 12 horas de noite nas estações. Então, o organismo entende que podem perder pelo durante o ano todo. Já em regiões frias, os cães perdem mais durante a primavera e no outono. Outro fator que influencia a queda é o período que os nossos cãezinhos ficam expostos à luz artificial. Eu imagino que seja bastante tempo, considerando o estilo de vida do brasileiro. Afinal, se eles ficam dentro de casa, mesmo anoitecendo, estão sofrendo influência de luz emitida daqui dentro de casa, certo? Então vai cair mais pelo também. E a dieta, você acha que pode influenciar? Totalmente. Se o pelo é formado por proteínas, a carência vai influenciar diretamente na quantidade, na qualidade e na cor também. Uma dieta de boa qualidade assegura pelos saudáveis. Há 3 anos eu optei por dar alimentação natural para Bela e para Amora. Sempre achei normal a Bela ter muito pelo na barriga, mas após ter a troca da dieta, a barriguinha dela ficou bem mais peluda e o pelo caiu bem menos, cerca de 80%. Se o seu cãozinho sofre de algum distúrbio endócrino, saiba que isto irá interferir na pelagem. O hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo induzem as falhas de pelo. Tem muitas regiões alopécicas que podem acontecer. Para quem não sabe, a Bela tem hiperadrenocorticismo, mas ela tem pelos tão fartos que os meus amigos veterinários se surpreendem e falam: nossa, ela não tem cara de hiperadreno. Mas alguns pacientes com carência e desequilíbrio hormonais têm pelos ralinhos e falhas marcantes. Se caso o seu cãozinho tenha dificuldade de repelificação ou falhas, era legal você perguntar para o seu médico veterinário. Os estados de saúde debilitantes podem levar a quedas excessivas de pelo, compromete a fase de crescimento e o aumento da queda. Ocorre uma perda abrupta, que se chama defluxo telogênico. Então, já aconteceu do seu cãozinho adoecer e na sequência cair muito pelo? Está aí a explicação. Quanto ao crescimento dos pelos, os curtos levam cerca de 3 a 4 meses para crescer após uma tosa na máquina. E os de pelo longo podem demorar até 18 meses. Por isso, se você tem cães de pelo muito longo ou que tem subpelo, uma proporção bem alta, pensa bastante antes de tosar. Um Spitz alemão pode ficar alopécico por muito tempo, a chamada alopecia pós-tosa. Pode demorar até 6 meses para voltar ao normal. Pode acontecer com o Chow e o Akita também. Cães de pelos longos, como o Lhasa, Shih Tzu, eles podem ser tosados. Muitos optam por tosa na tesoura. Mas o ideal é que você deixe assim, uma camadinha, uns 5 centímetros, para ter uma proteção da pele contra os raios UV. E quanto ao conforto térmico da tosa? A maioria acredita que os pelos esquentam muito o cão. Por isso, a melhor forma de refrescá-los seria a tosa. Mas será que a tosa é mesmo uma boa ideia? Ao contrário do que imaginamos, os pelos dos animais formam uma espécie
de isolamento térmico. Ou seja, no inverno funcionam protegendo contra o frio e no verão uma camada de ar entre a pele e o pelo oferece um conforto térmico também. Tosas muito curtas podem deixar a pele totalmente exposta. Existe um risco maior de superaquecimento e de queimaduras de pele se ficar exposto muito ao sol. O mesmo vale para cães de pelos curtos, que a tosa não é recomendada. Em relação ao melhor período do ano para tosar, muitos veterinários recomendam o outono e a primavera. Nessa época as temperaturas são mais amenas. Portanto, antes de tosar o cachorro completamente, leve todas essas informações em consideração. E se mesmo assim você ficar com dúvida, procure a orientação de um médico veterinário. A missão do Patas com você é trazer informações para que você possa cuidar bem do seu cãozinho, propiciando bem-estar e saúde para que ele possa permanecer muito mais tempo ao seu lado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e não esqueça de curtir o nosso canal. Obrigada!